companheiro do nosso amigo Carlos Alberto, e abordará o tema a fé, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 20, e no capítulo 19, a fé transporta montanha, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema bastante palpitante, que nós possamos nos unirmos nesse instante na prece inicial, rogando inspiração e roteiro ao companheiro que se dedicou durante horas para preparar para nós a apresentação que fará em seguida. Senhor, que a tua luz se faça presente, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que sejamos pessoas melhores a cada dia de nossa existência, colaborando para o bem geral, pois estaremos gerando em nosso coração vibrações positivas que se unirão a tantas outras, envolvendo assim o planeta em energias de libertação e de redenção espiritual. Rogamos que os amigos e benfeitores espirituais aqui estejam entre nós, disseminando a paz e o amor. E a partir de agora, passamos a palavra ao nosso amigo e irmão Carlos Alberto de Oliveira. Uma boa noite a todos os que se encontram nesta sala, para que possamos unir as nossas mentes com fé, em busca de novos e melhores aprendizados. Todos sabemos que, sobre a fé, Jesus sempre ressaltou a sua importância e muitas vezes até mesmo condicionou para que a criatura pudesse receber os auxílios dos céus, de que ele era o portador e ministrador dos bens sublimes. Muitas vezes esse mestre de amor, ele exatamente ressaltou a importância da fé. Vamos apenas ver aqui uma passagem da apresentação. Eduardo, projete daí a apresentação, por gentileza. Aí pode passar para o primeiro slide, por gentileza. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Como não foi impossível quando ele curou simultaneamente os 10 leprosos, no mesmo instante, recompondo tecidos e cartilagens, confiando de uma maneira inabalável na missão que o Pai lhe havia confiado. Quando ele, ouvindo o pedido do centurião romano para interceder pela filha dele, sem sequer ir
aonde ela se encontrava, depositando a fé naquele Messias, naquele mestre que poderia auxiliá-la. A todos, antes de promover o auxílio da cura, ele dizia: seja feito segundo a vossa fé. A hemorroíça é um dos exemplos de uma grande fé, porque ela, sem sequer pedir diretamente, sem sequer se apresentar, subrepticiamente no meio da multidão, apenas tocou-lhe as vestes e ela sabia que, assim fazendo, estaria curada. E ficou curada. A doutrina dos espíritos também, no Evangelho segundo o Espiritismo, ocupa e se detém largamente sobre a importância da fé. E ela nos diz, no capítulo 19, que isto faz parte do ser. Ele não pode nem racionalizar, ele nem precisa aplicar lógica, ele simplesmente sabe que algo relacionado a si mesmo vai para uma continuidade, ainda que seja apagada das suas possibilidades de antevisão. Aquele ser ignorante, analfabeto, ele e a sua família, lá para aqueles rincões dos interiores que quase não se comunicam com ninguém, tem uma fé profunda no Deus Pai Criador. Eles nem precisam raciocinar, simplesmente sabem que tudo provém de Deus. E quando estão em perigo e necessidade, é a Ele que se voltam em rogativas ou em agradecimento. Então, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer desabrochem e cresçam pela ação da vontade. Então, a fé pode ser ampliada no acordar da nossa consciência, quando reconhecemos os princípios gerais que regem a vida, as leis naturais, as leis divinas. Quando a nossa mente vai se tornando cada vez mais complexa em relação ao reconhecer a si mesmo, ao ambiente que se encontra, na interação com as demais criaturas, no meio onde nós estivermos, aqui na carne, na superfície extraordinária da Terra, na erraticidade, nos mundos espirituais em que estaremos transitando, ora lá e ora aqui. Os espíritos superiores começam afirmando que a fé é mãe da esperança e da caridade. Esperança e caridade, confiar, estar em relação com a aceitação de que algo de muito positivo e de melhor vai vir. Mas ela necessita de que nós ponhamos em ação, dando causa ao bem. Onde estivermos, de todos os modos que estejam ao nosso alcance, no limite das nossas forças e compreensão. Por isso, a fé associada à esperança e à caridade. Essa dupla forma a trindade inseparável com a fé. A fé faculta, proporciona a esperança na realização das promessas do Senhor. Vós sois deuses e não sabeis. Vou para a casa do meu pai, preparar-vos lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Aquele que segue meus mandamentos não andará em trevas e terá a luz da vida. Feliz daquele que crê sem ver. No diálogo que ele teve, já depois de ressuscitado com um dos seus discípulos, Tomé. Né? Tomé, essa expressão ficou tão perpetuada que quando você fala na incredulidade de alguém, ele diz, eu quero ver para crer. E Jesus, então, admoesta dizendo, feliz daquele que crê sem ver.
que deixa acordar do seu mundo íntimo as ligações inatas que ele tem com a sua origem, que é Deus. E continua no capítulo 19, dizendo que a fé é uma inspiração divina, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Em momentos de perigo, de aflições, de sofrimentos, de testemunhos graves de todas as naturezas, naquele momento, movidos pela fé, nós nos voltamos para o mais alto. Nós nos voltamos para o nosso Mestre. Nós voltamos a nossa mente a Deus. E muitas vezes, pela recorrência dos auxílios de que somos testemunhos mundo afora, ao doce coração de Maria, Mãe Santíssima, a Mãe dos aflitos, o socorro de todas as horas da criatura que sofre em condições extremadas nas regiões mais difíceis da espiritualidade, quanto aqui dentre os reencarnados. Esse sentimento deve ser forte e duradouro, pois o edifício do aperfeiçoamento pessoal se realiza pela fé, mediante o desenvolvimento das virtudes pelos caminhos da evolução. Quanto mais nós avançamos, quanto mais nós entendemos, quando a razão se torna um instrumento mais complexo, quando a lógica se torna mais refinada, com a nossa capacidade de percepção intuitiva pelas vibrações que recebemos do mais alto, pelos nossos mentores, pelo anjo da guarda, cada vez a nossa fé se amplia em relação ao futuro. Estamos numa trajetória infinda e a nossa fé nos diz: estamos caminhando e nos esforçando para encontrarmos um futuro melhor. Esta confiança que é perseverante é aquela fé que nos move para que cada vez façamos melhores escolhas, que realizemos coisas mais úteis. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica aos que não a tinham ou desejariam tê-la. Encontra palavras certas, persuasivas, que vão à alma daquele que as ouve. Mas é o exemplo, a mais poderosa demonstração da fé. Pregai pelos exemplos das vossas obras. E aqui nós lembramos uma advertência de Bezerra de Menezes, que nós espíritas estamos retornando à espiritualidade com os celeiros das boas realizações muito vazios. Ele não fez esse lembrete se não fosse amorosamente uma admoestação para que nós saiamos do plano da intelectualização e possamos viver imersos na nossa realidade espiritual como seres imortais que de fato somos, estagiando momentaneamente numa escola abençoada, revestidos da carne. Aqui estamos para completar etapas necessárias do nosso aprendizado que é infinito, pelos caminhos da evolução espiritual. O conceito de fé, aqui nós extraímos de bibliotecas da Wikipedia, do Gemini, que é a inteligência artificial do Google, e em outros registros mundanos, registros fora da religião. A fé, que do latim é fide, né, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida, pelo antagonismo inerente à natureza destes fenômenos psicológicos e da lógica central. Fé em Deus, fé na vida, fé na imortalidade, fé na vida espiritual. Quantas coisas tem neste futuro ignoto que nós ainda estamos descortinando aos poucos e com o auxílio, muitas vezes, da revelação daqueles que lá se encontram,
para que a gente possa mentalizar e cogitar a grandiosidade da vida no plano da imortalidade, a vida no mundo espiritual. Nós temos uma fé que não nos afastamos disto. Ela pode ser até um pouco fraca, às vezes vacilante, mas ela já não mais se contrapõe, porque é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. A expressão se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar. Embora esses três últimos não necessariamente exprimam o sentimento de fé, posto que pode embutir dúvida parcial, como reconhecimento de um possível engano, como aposta. Aposta é uma certa crença, é uma certa confiança de que algo vai se dar naquilo que é almejado e esperado, mas cercada de dúvidas. Então, não é exatamente fé. É apenas uma analogia semântica, como está sendo dito exatamente aqui. A relação da fé com outros verbos consiste em nutrir um sentimento de afeição, ou até mesmo amor, por uma hipótese a qual se acredita ou confia ou aposta ser verdade. Os ensinamentos e as revelações do Evangelho do Senhor. Nós procuramos cada vez mais amar este mestre incondicional que nunca deixa de estar na posição que nos auxilia, que nos protege, que nos ensina, né? Ontem mesmo, a gente estudando sobre os gigantes precursores da mensagem do Cristo pela história, como lembra no livro Emmanuel, logo no capítulo inicial, Doutrinando a Fé, os missionários do Cristo, em que ele menciona, junto com a Joana de Ângeles, no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 9, no item 9, Muitas Moradas, eles remetem a Krishna, lá cerca de 3.200 anos antes de Cristo, ensinando com base na fé em Deus, nas suas leis. Krishna, Hermes Trismegistus, que vai desde 3.300 anos antes de Cristo à época de Platão, 400 mais ou menos antes de Cristo, vai nos falar numa fase mais próxima, né? Lá mais antigo, Forri, na China, 2.500 anos a 2.900 anos, tem variações de idade, né? Confúcio, Lao Tse, Buda, Pitágoras, Sócrates, e tantos outros gigantes que começaram a despertar o germe da nossa ligação espiritual com o Pai Celeste. E é pela fé. E o gigante de todos os gigantes, o mestre dos nossos mestres, um dia, ele mesmo desceu, esteve entre nós fisicamente e nos deixou o maior que a humanidade pode ter recebido, a sua redenção, a luz viva da divindade entre nós, que está exatamente no seu evangelho. E se a gente desejar particularizar, a gente vai ver que no capítulo 5 de Mateus, dos versículos de 3 a 11, ele deixou o roteiro da iluminação, o roteiro da salvação, que são as bem-aventuranças. A fé pode ser compreendida de diferentes contextos, né? No contexto social, quando a gente diz que fulano agiu como má fé, ele está tendo a crença de que aquela criatura transgrediu códigos humanos, códigos divinos, né? Fulano agiu, então, do lado oposto, de boa fé, cumpriu a lei, olha, ele deu testemunho da lei, ele está do lado do bem, né? Quando alguém age de maneira honrosa e com boa conduta, faz o possível para cumprir o seu dever. Um homem e uma mulher de boa fé, de boa vontade, né? Ela pode ser vista também no contexto social. Fé pública. Os órgãos públicos têm fé pública. Os cartórios, né?
a presunção legal de autenticidade, de verdade, de legitimidade. O contexto também social de dar fé, garantir ou assegurar, transmitir confiança, dar fé pelo contrato, pelo o compromisso assumido, né? Transmitir confiança significa que aquilo é veraz. Eu estou com um documento que diz que eu sou proprietário de imóveis A e B, e aquilo dá fé. Aquilo é uma maneira de expressar uma verdade que eu, dentro do contexto social, vou dela me utilizar para que a organização social seja melhor. Botar fé em alguém. Às vezes uma situação está muito difícil, vamos botar fé que ele vai superar, ele vai melhorar. Botar fé. Expressa o sentimento de confiança, reconhecimento e aceitação, né, que a gente tem sobre uma situação ou alguém. Já no contexto religioso, a gente remete a Hebreus, lá no Velho Testamento, né? No capítulo 11, versículos de 1 a 3. E é dito assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que bela síntese da fé, que nós vamos ver de uma maneira luminosa no Consolador, na questão 354, logo à nossa frente. Então, já é antigo o entendimento de que a fé é algo que a gente nem precisa ver para comprovar, mas a gente acredita. Acredita porque sabe que aquilo é uma verdade por si mesmo. No contexto religioso, o melhor conceito de fé que eu guardo é exatamente este daqui. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Nós estamos em Deus e respiramos Deus em toda a sua criação e em nós mesmos. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de mais não dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Eu sei que a vida é imortal. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. E então é concluído por Emmanuel, traduzindo: a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Seja feita a vossa vontade, e não a minha. Nós podemos dizer essa mesma expressão porque somos limitados, imperfeitos e ignorantes. E o nosso mestre disse isso sendo já um portador da luz, uma criatura que atingiu as culminâncias da pureza espiritual, daquele ser que nunca transgride, mas que só coopera, que só realiza no testemunho das leis divinas, né? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Estou aqui sintetizando. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina
no coração. Existe um estudo que está na própria Wikipédia sobre uma nova perspectiva da interpretação da Epístola de Paulo aos Efésios sobre a fé e a graça, né? Nós fazemos, então, esse recorte do estudo mostrando que, na perspectiva tradicional e nos textos originais, ela está com base na palavra pistis, que está em grego, que pode ser traduzida como confiança, crença, fé ou fidelidade. É interpretada como sendo uma crença em Deus e em Cristo, e na confiança na salvação pela fé em Cristo. Isto daí nós estamos falando de Paulo. Essa interpretação é baseada, entre outros trechos, nos versículos 8 e 9 do capítulo 2 da Epístola aos Efésios. E é exatamente neste trecho que os nossos irmãos evangélicos muitos se perdem na interpretação. E Paulo diz assim: de fato, vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. E aqui aproveitaram para dizer que o que salva é a fé e não as obras. Você pode pintar e bordar, mas tendo fé em Deus, continua tendo todos os acolhimentos que o Pai Celestial dispensa às suas criaturas. Mas, revisitando essa perspectiva antiga, existe uma nova perspectiva fora do Espiritismo, que nós estamos vendo debates que são fora do Espiritismo, porque dentro do Espiritismo a gente não tem dúvida nenhuma. A gente está lá no Ato dos Apóstolos com Tiago, né, que a gente vai ver já em seguida. Nessa nova perspectiva, a palavra grega pistis, no sentido de fidelidade, significa firme compromisso em um relacionamento interpessoal, não apenas de crer. Desse modo, a palavra pode ser compreendida como sinônimo de obediência ao Mestre. Quem segue os meus mandamentos não andará em trevas e terá a luz da vida. Né? Portanto, não se opõe à exigência de esforço humano, pois exige esforço humano. A conquista é uma árdua caminhada de trabalho construtivo, de trabalho voltado ao bem, de testemunhos, de ações. Desse modo, compreende-se que Paulo quis dizer que os mandamentos de Deus devem ser seguidos com fidelidade, e aí estamos completamente de acordo. Os mandamentos de Deus devem ser seguidos com fidelidade, como afirmou Jesus. E estando errado o ensinamento de que basta ter fé para que Deus faça tudo por nós. As nossas obras são os nossos testemunhos onde estivermos. Se elas estão em conformidade com a lei, em conformidade com as leis divinas, esses testemunhos são créditos. São eles que trazem a luz até nós e nós vamos, pouco a pouco, neste polimento que não para, vamos nos quintessenciando para sermos criaturas cada vez melhores e mais aderentes às leis do Senhor. Esse ensinamento de Paulo, com essa nova perspectiva, está exatamente como Tiago disse, né? No segundo capítulo de sua carta, nos versículos 17, 19 a 22 e 24. No 17 está aquilo que nós reafirmamos em várias passagens e lemos na doutrina complementar. Assim também é a fé. Sem as obras, ela está completamente morta. A fé não é para ser estéril, porque se bastasse ter fé, eu poderia ser um eremita, poderia estar trancado num quarto, sempre pensando em Deus, reconhecendo a sua paternidade, e lá eu estaria caminhando para a ascese espiritual, coisa que a gente sabe que exatamente não é.
E ele completa no 24. Como vocês estão vendo, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Quem desejar pegar mais detalhes, por gentileza, reflita nessa passagem, pegue aquele novo entendimento da escrita de Paulo sobre a justificação e a salvação pela fé, mas uma fé ativa, como muito bem registrou Tiago. Ao buscarmos o entendimento da fé, agora nós já nos encaminhando para o final deste nosso encontro, né? Ao buscarmos o entendimento da fé no Evangelho de Jesus, que seja como a doutrina espírita nos apresenta, como, por exemplo, no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sintetizamos aqui os principais pontos logo de início, né? E fé esta que foi sintetizada com maestria na definição que está na pergunta 354 de O Consolador, né? Fé que guarda a luminosa certeza em Deus. Fé que guarda a luminosa certeza em Deus, além da crença, e nos leva sempre ao movimento pelo trabalho construtivo e edificante, com a assistência de Deus em todas as circunstâncias. Cultivemos sempre a fé. Fé em Deus, fé em Jesus, como ele nos ensinou, como a doutrina dos Espíritos nos reafirma. E caminhemos sem sobressalto. Prossigamos sem temor, porque se Deus está em tudo e presente em cada instante, no passado, no agora e no futuro, os nossos temores não podem continuar quando a nossa fé já assumiu intensidade suficiente para afastar as incertezas e as inseguranças, com a presença de Deus sempre na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. E agradeço mais uma oportunidade que a Casa Espírita Fonte de Esperança me concede no particular. Agradecemos ao Carlos o aprofundamento deste tema, que ficará registrado no nosso canal do YouTube, para que possamos depois reouvir essa palestra e podermos guardar todo esse conhecimento que ele nos trouxe para toda a nossa vida. Peço ao Carlos que faça a prece de encerramento em nome de todos nós. Jesus, divino amigo, o mestre de todos os tempos, nas travessias mais difíceis da nossa ancestralidade, aquele que plasmou esta casa como uma escola indutora do nosso desenvolvimento por uma larga faixa da nossa caminhada espiritual. Nesse momento em que nos ligamos atualmente ao teu coração, sabemos que irmãos nossos, ainda fraquejando na fé, e em reparos necessários, em testemunhos muitas vezes agudos, sofridos, pelas enfermidades, pelas situações tumultuárias das organizações sociais mundo afora, pelos conflitos, pela exclusão. Por todos esses irmãos e irmãs, ó Senhor, rogamos a vossa bênção, que lhes sejam concedido o lenitivo, a energia revigorante, que as suas mentes sejam tiradas de todos os ciscos, para que a certeza da vossa presença volte a ocupar, e essas mentes assim, com as boas induções, redirecione os seus passos para onde nunca deveriam ter
se afastar. Sabemos que nesse momento, para cada um de nós, os nossos amigos espirituais, os mentores das escalas mais elevadas, velam por cada um, para que bem possamos cumprir os deveres da presente reencarnação. Que a espiritualidade que se faz presente em nossa casa, em nossos lares e no nosso coração, esteja conosco agora e sempre. E damos graças a Deus, graças a Jesus, nosso amado Mestre. Gratidão pela participação, pelo conhecimento que nos trouxe. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão online, também agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam à distância, como também aqueles que aqui se encontram nesta sala.